Nós temos muitas coisas para acontecer hoje e nós vamos já entrar na palavra de Deus. Mas queria chamar a atenção para uma coisa. Cadê o telão? Como está bastante claro, aqui está difícil de ler, mas aqui tem os meninos inseriram aqui o tema desse ano. Esse ano passado nós trabalhamos um tema, ano de fazer discípulos. 2024 é o ano sobrenatural. Está todo mundo preocupado com o natural, com a natureza. Nós vamos trabalhar o sobrenatural. A igreja, eu sempre digo, a igreja ela é profética quando ela traz o sobrenatural para a terra. A igreja não é só pastoral no sentido de cuidar. Ela não é só apostólica no sentido de avançar, abrir portas, alcançar pessoas. Isso é o apóstolo. Essa é a função apostólica da igreja. Nenhuma dessas funções trabalham sozinhas, principalmente sem a função profética, daquilo que a palavra de Deus produz em nós e do viver conectado com essa palavra que coloca em nosso coração as bênçãos, o direcionamento, os princípios para nós vivermos. Então a igreja tem que trazer algo que a terra não tem, através da sua vivência, da sua pregação, da sua palavra, do seu testemunho, através das suas ações na sociedade. Ela tem que influenciar. Nós somos chamados para sermos sacerdotes, influenciadores, reis e sacerdotes, para governar, para interceder, para interferir e para influenciar, cada um na sua ação, em relação aonde você, a tua área de ação, no seu trabalho. Quando a gente entra lá para cortar o cabelo, o benção está lá. Oh, glória, Deus abençoe, que esse lugar seja abençoado, não é? Eu chego lá, teve um dia que o pessoal estava de folga, só estava o benção cortando o cabelo, ele falou, agora o culto é nosso aqui, né, benção? Glória a Deus. Quando eu vou com a massa, né? Eu vou com a família toda, né? Aí o benção fica meio-dia cortando o cabelo da minha família, estou brincando. Mas é isso, o ambiente muda. Nós somos chamados para isso. Se você é cristão, se você é evangélico, se você crê na palavra de Deus, o sobrenatural tem que estar sobre a sua vida. Não tem sentido você falar, eu sou mais um que come arroz, feijão, um bifinho acebolado, uma batata e durmo e trabalho. Não tem sentido. A igreja, ela é uma visão celestial para a terra, escondida em Deus, revelada em Cristo, inaugurada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o dínamos, o poder que age em nós, esse poder tem que expandir para onde quer que nós possamos andar, nas ações, nas suas assinaturas dos documentos, nos cabelos que você corta, nos carros que você pinta, né, João? Nos martelinhos, nos trabalhos que a gente faz, nas latas de tintas que você espalha para pintar o Piracicaba e região, né? Que o Ricardo distribui, Michel lá fazendo seu trabalho nas metalúrgicas da vida. Enfim, todos nós, cada toque, cada ação, cada lugar que você chega como sacerdote real, como rei, príncipes e princesas. Quem disse isso foi Pedro, 2:9 da primeira carta, reino de sacerdotes. Quando nós chegamos, nós provocamos o sobrenatural. Você produz, você fabrica, você ajuda a sociedade com o teu esforço, com os teus tributos, mas você tem uma contribuição muito maior como um ser espiritual ali representando o céu. Se você é cristão e você não tem essa conexão,
precisa se conectar. Então nós vamos viver um ano sobrenatural. Longe das previsões astrológicas, jornalísticas, científicas e qualquer que seja, respeitamos, porque são bases de estudos científicos, mas nós vivemos aquilo que o céu diz que vai acontecer. Aleluia. Nós caminhamos nessa terra com interferência, sim, tem tempestade, tem deserto, tem vale da sombra da morte, nós estamos passando pela situação climática também, nós vivemos essa situação, sim, nós vivemos, aleluia, mas nossa cabeça não está aqui. Jesus falou em Mateus 24, onde ele fala dos últimos dias, e haverão guerras, terremotos, a iniquidade vai imperar, blá blá blá, e fica a gente procurando, será que está acontecendo isso? Ele só deu uma ordem para a igreja, não é ficar procurando se é o fim, levanta vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, aleluia. Então você tem que ficar olhando para cima, quem sabe no momento, no abrir e fechar de olhos, ele vem. Então o sobrenatural na sua vida, na vida do cristão, tem que ser assim, cada tesourada ali, cada maquinada, você está dizendo, Deus abençoe essa cabeça, abençoe essa pessoa aqui, e mesmo que você não diga naquela hora que você está trabalhando, seu corpo pertence a Jesus, a tua mão, onde você toca, coloca sobre as pessoas e elas serão curadas. Nós somos a extensão da mão dele, nós somos a mão espiritual de Jesus. Faça isso, manifeste isso. Quem vive sem isso é pobre de espírito, no sentido de não explorar, de não chegar, de não ativar o que o Espírito Santo está já fazendo dentro de você. Aleluia. Então esse ano é um ano de ativação. Ativar é o que? Aquela mesa com 32 canais, eu uso 4 canais e tem mais 28. Se eu não ativar, não vou usar, mas está lá. O Espírito está em você, se você não ativar, você vai andar só com os 4 canais. Ativa isso, todos os dias, manifesta isso, glória a Deus. Eu queria dizer além disso, que esses 2 recados só, para nós entrarmos na palavra e depois ministrar a ceia, nós estamos fazendo esse ano uma leitura bíblica, e aí a partir desse ano, todo ano fazer um propósito de ler a Bíblia toda. Tem gente que diz assim, não, mas eu já leio a Bíblia. É diferente, toda a igreja lê junto, é diferente. Porque há uma ação conjunta do Espírito Santo sobre a mente e o coração da igreja. Ao mesmo tempo, há um propósito. É o jejum coletivo, é a oração coletiva, é a leitura coletiva. Quando nós trazemos, nós contagiamos mais pessoas. Quando nós nos unimos para fazer algo sobrenatural. E a leitura da palavra não é só no sentido de uma leitura para eu dizer que eu li a Bíblia o ano todo. É uma leitura para você renovar, remoer, reprogramar, ativar muita coisa. Eu estou lendo Gênesis. Eu já li a Bíblia 5 vezes. Eu estou lendo Gênesis de novo. Já preguei, faz 5 anos que eu estou pregando sem parar. E começa a ler Gênesis de novo, começa a surgir coisas novas. Conversando com os irmãos ali, não é? Eu não tinha me atentado para isso. Então é por isso que eu quero ler junto com você hoje. Olha a minha Bíblia. Vocês têm que ler essa Bíblia inteira em 2024. Coloca para mim aí, fazendo um favor. Gênesis capítulo 1. Versículo 11. Então nessa leitura, quem quiser, tem um aplicativo que você pode seguir. Tem um aplicativo da Igreja da Cidade, de São José dos Campos. Você baixa lá a Igreja da Cidade de São José dos Campos, tem um aplicativo, se você quiser.
Senão você faz a sua leitura aqui. A facilidade do aplicativo é que você está em outros lugares, você tira um tempo, você fala, quero fazer uma leitura, você lê quantas vezes você quiser, você não está com a Bíblia física em todo lugar. Aí eu decidi ler em casa, ler com a família, ler no momento que eu estou livre do trabalho, não quero misturar. Ok, faça como você quiser. Tem um aplicativo que está lá, uns 3, 4 capítulos do dia, 2 capítulos, dependendo da programação. Eu estou mandando no grupo da igreja a leitura. No aplicativo você faz a leitura e depois confirma dizendo que você leu. Aí ele põe uma setinha marcando lá. Ele informa você quando você termina. E ele dá um percentual lá de quanto você está lendo, para facilitar. Mas nada é como você pegar o texto, a Bíblia, e você manusear, anotar, observar, pega um caderno do lado, coloca as dúvidas. Até porque esse ano nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos estar fazendo um dia aqui de escola. Um dia de escola do ensino da palavra. Nós vamos estar fazendo um dia da semana. Não vou falar isso agora, mas será o dia do nosso grande GDC aqui. Para nós tirarmos dúvidas, fazer a leitura, fazer estudo, nos aprimorar. Talvez a gente não tenha mais a sexta profética, a gente vai substituir pela quarta-feira um culto de ensino, de estudo, de crescimento. E aí a gente faria o culto no domingo só. Então é uma prévia que eu estou dando, para que nós possamos tratar bastante com o ensino esse ano, cultuar, e os outros dias nós estamos fazendo os nossos cultos nas casas, nos lugares. Já começamos aí sexta-feira, foi uma benção, os irmãos que estavam com a gente lá. Então, Gênesis capítulo 1. Eu quero trazer uma reflexão. Versículo 11. Não dá para apagar a luz aqui, né? Uau! Gênesis 1:11, olha lá, 1:1. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, 2 pontos, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. 12. A terra fez brotar a vegetação. Então Deus disse no 11, no 12 aconteceu. E assim foi. Foi o quê? Isso aí. A terra fez brotar a vegetação. Quem fez? Quem? A terra. A terra fez brotar a vegetação. Mas não foi Deus que fez? Não, volta no 11. Então, o que Deus fez? Falou. Segura essa. Então Deus falou: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Deus falou, e assim foi. No 12. Imediatamente a terra ouve. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Uau! Ele deu uma ordem, a ordem se cumpriu, e ele acompanhou a execução. Quando tudo isso aconteceu, ele falou: uau! Não está na Bíblia isso, é eu que inventei. Essa leitura. O livro de Gênesis, Bereshit bara Adonai, no princípio criou Deus. Gênesis é o livro da criação. Ele está colocado como um primeiro livro da nossa cultura, da nossa Bíblia, da palavra de Deus, organizada dessa forma, não à toa.
Ele não é o primeiro livro escrito, segundo a cronologia bíblica. O primeiro livro escrito é Jó. Há indícios no livro de Jó de que ele conviveu com os patriarcas Abraão, Jacó, Isaac. Há indícios de que ele viveu com o patriarca e estudos profundos de que Jó era contemporâneo de alguns patriarcas. E Moisés escreve o livro, os 5 livros, Gênesis, Êxodos, Números, Levítico, Números e Deuteronômio, durante a sua caminhada, quando ele tira o povo do Egito. Isso se deu depois que o povo ficou escravo no Egito por 400 anos. Então, lembre-se que de Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos, Abraão, Isaac, Jacó e os 12 irmãos, José vem para o Egito, vira governador, há uma grande fome na terra, ele traz de Abraão, Isaac e Jacó um núcleo de 70 pessoas, ainda 70 em José. Moisés ia nascer 400 anos depois. Só para você se localizar. E esse José vira governador, e ele traz a família patriarcal, lá do início, com 70 elementos ali. E quando Moisés resgata o povo do Egito, tem mais de 2 milhões. Lembre-se que o Brasil tem 500 e poucos anos. E ficaram escravos 400. Então, para você ter uma ideia cronologicamente, esse grupo de 70 sai do Egito 400 anos depois, com 2 milhões e pouco. Esses 2 milhões e pouco atravessam o Mar Vermelho, com a liderança de Moisés, atravessa o deserto, entra em Canaã, depois de 40 anos, e aí ele se estabelece na terra prometida, que emana leite e mel, e aonde é hoje a Palestina, toda a região de Israel, etc. Aquele mundo ali que eles ainda habitam como terra que Deus encaminhou para eles. Mas para você ter uma ideia, cronologicamente, ele não foi escrito primeiro. Isso traz um sentido. Por que ele está aqui no começo? Porque ele tem um princípio. Ele tem um princípio. Ele é o princípio. O termo bara, para o povo hebreu, ele é uma qualidade divina apenas. Esse verbo é usado só para Deus. Bereshit bara, no princípio, criou. Bara, só Deus faz. Só Deus cria. E a pergunta é, quando Deus cria, coloca o versículo 1 para mim, por favor. Criar é diferente de formar. Quem cria, cria algo do nada. Quem forma, pega a lata, pega o aço e formou esse tambor. Formou do quê? De algo que já existia. Mas quem cria é porque não existia. Então diz, no princípio Deus criou. Olha isso. Vai lá no versículo 1. No princípio Deus criou. Essa criação, esse bara, criou, tem um sentido único. Só Deus cria do nada. Só Deus cria algo do nada. Há milhares de anos o homem está tentando dizer que nós somos criacionistas, nós não somos evolucionistas. O homem veio de uma explosão, ou veio do macaco, aquela história. Nós somos criacionistas, nós cremos que Deus criou. E assim diz a palavra, que no princípio Deus criou. Se era princípio,
E esse princípio tem o sentido de que não existia nada. É início mesmo. Não é princípio do primeiro livro. É princípio do nada. Então, quando não tinha nada, isso é profético. Quando não tem nada, Deus começa a criar. Quando você acha que já não tem mais expectativa e esperança, Deus começa a criar. Deus cria do nada. Deus, Ele é, a qualidade de Deus é existir, é ser, antes que qualquer coisa existisse. Então, quando Ele diz aqui no princípio Deus criou, Ele traz um fundamento da nossa fé, que aliás é discutido nas universidades e faculdades, boteco, onde quer que seja, até hoje. Deus criou, como que criou? Foi um Big Bang, foi não sei o quê, e os cientistas tentando achar a fórmula de como começou isso. Se foi um Big Bang, uma explosão, Deus criou um átomo que explodiu. Então eles não conseguem negar que existiu, ou que tem um ser glorioso, poderoso, criador e soberano sobre todas as coisas. Romanos capítulo 1 fala que as coisas que nós vemos, toda a criação, os sistemas, são a prova das coisas que nós não vemos. Eu nunca vi, mas só o que você está vendo já serve para você não se desculpar, para dizer que não creu porque você não viu. Aliás, Jesus falou: bem-aventurados que não viram e creram. Mais bem-aventurado, você está me vendo, Tomé, melhor será para aquele que não estará me vendo, mas vai crer. Então, quando você pega um fundamento desses, assim, no princípio, não existia nada, e Deus do nada, Ele começa a fazer alguma coisa. Eu estou olhando para você em 2024 e dizendo assim: eu não sei como foi a sua realidade até aqui, eu não sei como foi a sua história até aqui. Tem algo para ser feito, tem algo para ter uma continuidade, tem algo para começar de novo. Pode não ter dado certo muitas coisas nas nossas áreas, na nossa vida, mas nós estamos diante de um Deus que continua criando. Tem que dar um glória aí. Nós estamos diante de um Deus que continua fazendo do nada tudo. Aleluia. Olhe para a sua situação financeira, social, profissional, relacional, qualquer área da sua vida. Você serve a um Deus que cria tudo do nada. Aleluia. Não há obstáculos. Quando em Lucas, o anjo aparece para Zacarias, e Zacarias está onde? No altar. Ele era um sacerdote. Zacarias é pai de João Batista. Ele está servindo no altar, ele é um sacerdote, ele é um sumo, ele oferecia uma vez por ano. Foi sorteado para ele fazer aquela oferta anual. Espera aí, ele era um sacerdote, ele estava no altar, ele foi sorteado para fazer a oferta anual, mas ele não acreditou quando o anjo disse que ele e a mulher iam ter um filho, Isabel, porque disse que, olha, você terá um filho. E ele falou assim: como pode ser isso? Eu sou velho, minha mulher também tem muita idade. O sacerdote servindo no altar não acreditou. Sabe qual foi a resposta do anjo? Eu sou Gabriel. Deus é assim. Eu assisto diante daquele que cria. Essa é a resposta. O anjo não deu explicação para ele. Como pode ser isso? Aí o anjo olhou para ele e falou assim: ó, por que você não creu? Você vai ficar mudo. Muitas vezes nós estamos servindo, estamos no altar, sacerdotes que tinham que estar limpo. Primeiro ele oferecia pelo pecado dele, depois ele oferecia pelo pecado do povo. Diz a história que eles amarravam uma corda na cintura do sacerdote, porque ele entrava num lugar que só um sacerdote podia entrar uma vez por ano, que era o Santo dos Santos, e a Bíblia diz que ele tinha sininhos no avental.
Quando ele caminhava lá dentro, a igreja, o povo escutava os sininhos batendo. Blim. Enquanto o sininho estava batendo, ele estava vivo. E diz Flávio Joséfo, que escreve aos Hebreus, que tinha uma corda amarrada na cintura dele, que se ele morresse tinha que puxar, ninguém podia entrar lá. Dada a santidade do lugar santo, santíssimo. Esse homem não acreditou no anjo. Como pode ser isso? Então você vai ficar mudo. Eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. O que ele estava dizendo? Bará, ele é o Criador. Não duvide. Você é velho, o útero da sua esposa já não está mais funcionando para a produção, mas eu sou Gabriel, eu assisto diante do altar. Quando ele fala, acontece. Pega essa palavra. Uau! Quando ele fala, acontece. Quando Maria, uma jovenzinha de 15 anos aproximadamente, prometida para casar com José, estava noiva, o anjo lhe aparece em sonho e fala assim: você é agraciada, porque de ti nascerá o Salvador. Uau! Olha que sonho. Ele é do trono de Davi e governará para todo sempre, salvará o seu povo. Maria falou assim, Zacarias duvidou, Maria queria explicação. Maria disse assim: mas eu não conheço homem, eu não casei ainda, eu sou uma jovenzinha. O anjo diz: mas o Espírito Santo te cobrirá e gerará em ti o Salvador. A Bíblia diz, não eu, que a partir daquele momento Maria guardava tudo no seu coração. Uau! Não, eu não vou falar isso. A palavra que Deus está te dando agora, eu não ia pregar sobre isso, está aqui, ó. 1 Coríntios 11, 23, eu ia pregar sobre celebrando a vitória da ceia. Eu cheguei aqui, mudou a mensagem. Também não tem esboço. Aleluia. Deus, uau, tem que ter um uau. Deus chega para ela assim, o anjo, ó, vai nascer o Salvador. A Bíblia diz que ela pegou aquela palavra e fez assim, ó. Uau! Estou falando para vocês. A Bíblia diz que ela pegou a palavra e fez assim, ó. Guardou. Ela disse: é minha. Muitas vezes a bênção passa perto de nós, não o bênção, mas a bênção. E a gente fica assim, né? Boiando. E a pregação está correndo, e o ano, Deus usa um irmão, usa outro, mandando uma palavra, uma mensagem, e a gente fica ali, né? Esperando, Deus tem que falar comigo. Maria, quando o anjo falou, ela falou assim, é minha. Aleluia. E ela correu contar para Isabel. Quando ela chegou na casa de Isabel, ela não sabia, Isabel estava grávida 6 meses já. Quem? João. João é 6 meses mais velho que Jesus, está aqui. Quando Maria chega na porta, o Espírito Santo toma a vida de Isabel e ela fala assim, uau, bendito o fruto do teu ventre. Que honra receber aqui a mãe do meu Salvador. Uau! A Bíblia diz que os 2 meninos pularam no ventre. Jesus e João foi batizado com o Espírito Santo a hora que Isabel falou, bendito o fruto do teu ventre, porque de ti nascerá
o meu Salvador. Aleluia! Ela ficou até um período de nascer a criança. Mas eu quero dizer para a gente andar. Deus dá uma palavra, volta para mim por favor no 11, no 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. O que Deus criou primeiro? Oi, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 7, domingo. O que Deus criou primeiro? Primeiro princípio, Deus cria tudo do nada. Segundo, primeiro Deus fez lá, para depois Deus fazer aqui. Você consegue pegar essa palavra? O que você está vivendo aqui, não foi feito aqui. O que você está vivendo aqui, foi feito lá. Já foi estabelecido lá. Jeremias, antes que você, enquanto você estava no ventre da tua mãe, eu te chamei para profeta. Salmo 119. Tudo da minha vida está escrito no teu livro. Tu tens a minha história. Deus cria, e cria primeiro os céus. Cria primeiro o que vem em cima. Quando Deus, escuta isso, eu queria ter 2 horas para pregar esse sermão, mas eu não vou. Quando Deus chama Abraão e manda fazer a tenda do encontro, aleluia, perdão, Moisés não sabia como seria. Deus falou assim: ela vai ser réplica do que já existe no céu. Uau! A tenda do encontro é réplica do que existe no céu. Porque tudo que nós estamos vendo não existia, porque Deus criou. E Deus não criou céu, Deus criou céus. Uau! Ele criou porque não tinha nada. E quando não tinha nada, ele faz primeiro o quê? Céu. Tudo que ele estabeleceu lá em cima, vem para cá. Jesus veio do céu para nós. A palavra veio gerada do céu para nós. Hoje é uma palavra profética para você, para esse ano 2024. Nas primícias, você sair daqui como Maria, guardando no coração tudo que Deus falar a teu respeito hoje. Ele criou os céus e a terra. A influência da nossa vida, que geralmente nós invertemos, tem que ser aquilo que é sobrenatural, não aquilo que é natural. Quando diz assim: não se preocupe com o que é a vez de comer, de vestir, porque o Senhor tem cuidado dos lírios, das plantas, dos animais. Quando ele diz assim, ele disse: não é para você também não correr atrás, é para você não se preocupar antes de ter que fazer. Porque o planejado no nosso coração, realizado, está em Deus. Mas olha o que ele faz, com que você se conecte com o céu, para que você compreenda aquilo que ele quer realizar na terra, na sua vida. Então eu entendo que se eu estiver desconectado com aquilo que Deus quer fazer na minha vida, eu posso fazer coisas erradas e diferentes? Sim, porque pecado no grego significa errar o alvo, porque esse não era o propósito. O propósito não era se separar de Deus, o propósito era conexão permanente com Deus, desde a primeira família da terra. Mas o pecado, significando errando o alvo, significa que eles estavam indo para um alvo e eles olharam para o outro lado. Então, o que eu estou dizendo aqui, aquilo que Deus estabeleceu para você, se você estiver conectado com Ele, você não erra o alvo, você vai cumprir o propósito, você vai fazer aquilo que Ele tem que fazer. O povo saiu do Egito para encontrar Canaã, em semanas. Demorou 40 anos, aquilo que eu já preguei aqui, eu falo de novo. Deus não tem compromisso com aquilo que você não faz conforme o propósito dele. Ele não tem compromisso com o resultado pode ser outro, indesejado. Ele estará com você, ele te protegerá, ele te ajudará,
mas a decisão foi tua, porque Deus não tem compromisso com o nosso caráter humano, Ele tem compromisso com o caráter de Deus, que cria um propósito. Então, quando nós andamos pelas nossas próprias decisões, pelos nossos próprios desejos, e às vezes dá errado, Deus não tem compromisso com o resultado. Significa que eu não posso culpar Deus pelo aquilo que aconteceu, porque Ele estabeleceu outras coisas para a nossa vida. Aleluia! Então, quando você olha a Bíblia e vê um Deus criando primeiro o céu, primeiro aquilo que Ele estabelece como eterno, que é imutável. A oração de Jesus diz assim: seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Há uma vontade, há uma gerência, há um trono no céu. Uau! Por muito tempo nós aprendemos o Evangelho Cristo, cura, salva, batiza. Por coincidência quadrangular. E é a base teológica. Mas nós não saímos dessa base para alcançar aquilo que a Bíblia tem prometido para nós. Nós alcançamos a salvação. E aí eu vou dizer assim, a salvação ela tem 3 estágios. A salvação quando você aceita, a salvação durante o caminho e a salvação final quando Ele nos levará para Ele. Ela se cumprirá em 3 estágios. Então durante o caminho nós vivemos sobre a bênção do céu, sobre o que o céu está dizendo a nosso respeito. Então eu tenho que viver, caminhar, buscando aquilo que Deus me falou, aquilo que Deus está falando com você, o tempo todo, e às vezes nós não estamos ouvindo, a respeito de você mesmo. Aleluia, isso aqui não é coach, eu estou dizendo que está na Bíblia, isso aqui não é para você passar o ano animado, isso aqui é para você passar o ano guardando essa palavra no teu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, disse Davi, para não pecar contra ti, para não errar o alvo, porque a tua palavra me dá direção. Quando a cidade de Davi pegou fogo, e todas as famílias, os animais foram levados embora, os líderes queriam Ziclag, chama a cidade, queriam apedrejar Davi. Davi coloca a roupa sacerdotal, vai falar com Deus, eu vou perseguir eles, Senhor? Sim. Eu vou conseguir conquistar tudo que eles levaram? Deus falou para ele, o que eles levaram mais o que era deles, vai. Ele desce, tira a roupa sacerdotal, pega os cavalos e vai, e ele conquista tudo. Davi pecou muito mais do que Saul. O pecado de Davi foi muito mais grave do que o de Saul. Saul quis ser sacerdote no lugar de Samuel. Samuel demorou para oferecer sacrifício, ele era o governador, ele era o rei, e o horário não chegava o sacerdote, mas o profeta, e o profeta Samuel veio um pouco atrasado, não atrasado, que Deus não atrasa, ele já ofereceu sacrifício. Samuel falou assim, por que você fez isso? Deus ia confirmar o seu governo hoje, mas a partir de hoje você não é mais, porque Deus já tem um homem segundo o coração dele para colocar no seu lugar. Ele falou, não, mas o povo me pressionou, o povo pediu. Não, desobedeceu. O pecado de Saul foi esse. E Davi? Davi manda matar o marido da mulher, casa com ela e tem um filho com ela, comete um homicídio, duplamente qualificado, peca, erra, não foi para a guerra, estava de boa. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Qual é o problema aí? Davi, quando alguém olhou para ele, quando Samuel olhou para Saul e falou, você errou, sabe o que ele fez? Ele deu justificativa, foi o povo, foi não sei quem. Davi não, quando o profeta falou para ele, você pecou contra Deus, ele caiu de joelho, tirou a roupa de rei, deitou no pó e chorou amargamente. O profeta falou, você tem duas escolhas, você pode cair na mão dos homens ou cair na mão de Deus, o que você escolhe? Ele falou, eu quero cair na mão de Deus, porque até na ira ele tem misericórdia. Ele perdeu o filho morre, e ele sai do pó, e ele adora a Deus. E alguém olhou para Davi e falou assim, peraí, seu filho estava vivo, doente, você chorou, jejuou,
Agora seu filho acabou de morrer, você levanta, dá uma festa e vai comer. Ele falou assim: a vontade de Deus foi feita. Eu não vou onde ele está. Ele não vem onde eu estou, mas eu vou um dia onde ele está. Aleluia. E Deus fez aquilo que tinha que fazer. Esse era o homem segundo o coração de Deus, que erra mais, que peca mais, que sai do propósito, mas está sempre alinhado com o céu. Esse é o ponto. Deus criou os céus e a terra. Os céus por quê? Porque existem 3 céus, segundo a visão do apóstolo Paulo. Esse céu atmosférico, o céu dos grandes astros e estrelas, e o terceiro onde Deus está sentado. Paulo diz que foi levado ao terceiro céu. Ele diz assim: se no corpo não sei, ele não fala dele, fala conheci um homem. Se no corpo não sei, se em carne não sei, em espírito não sei, mas viu coisas inefáveis que ao homem não convém nem relatar. Ele foi levado ao trono, e foi tão poderosa essa visão, que foi dado um espinho na carne dele, para que ele não se gloriasse. Ele orou 3 vezes para que esse espinho na carne fosse tirado, e Deus falou: não, a minha graça te basta. Tão grande foi a revelação, ele foi no terceiro céu. Agora escute para mim, escute o que eu vou dizer. No primeiro céu, qualquer avião pode levar você. No primeiro céu, a TAM, a Latam, a Gol, American Airlines, qualquer uma pode levar você no primeiro céu. No segundo céu, tem uns milionários aí, já programando para 2000 e bolinha, fazer o Translua. Vão visitar a Lua, vão visitar não sei o que, estão fazendo isso. Os Musk da vida, os trilionários. Esses caras talvez daqui a uns anos vão poder fazer um transporte para a Lua. Mas quem pode levar você para o terceiro céu? Uau! Só Jesus pode levar você para o terceiro céu. Aleluia! Só Ele que morreu, e você aceitando isso como tua substituição no Calvário, pode levar você para o terceiro céu. Eu queria só fazer uma leitura, para a gente fechando. Olha isso. Continua para mim, versículo 3. Versículo 2. E a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. No princípio Deus criou os céus e a terra, mas a terra não tinha forma, era vazia. Diz que trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava aí, na criação. Ele estava olhando aquilo que era sem forma, aquilo que era vazio. Então o que você está entendendo aqui? Que quando Deus criou a terra, ela não produzia. Quando Deus disse haja, quando Deus disse criei o céu, estou criando a terra, ela foi criada, mas ela não tinha produção, ela não tinha a função da terra. Olha o que o texto diz: ela era coberta, não tinha forma e era vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Olha o que acontece no 3. Disse de novo Deus. Ele fala de novo: haja luz, e houve luz. Aleluia. Eu quero fechar aqui. A primeira coisa que Deus cria é o quê? A luz. E a luz não é o sol. O sol foi criado no 4º dia.
Eu vou chegar no 11, aonde nós lemos. O sol foi criado no quarto dia. Quem era a luz que Deus criou? Apocalipse 22, versículo 5. Diz que na cidade santa, no céu, não existe luz. Porque a luz de Deus e a glória do Cordeiro vai iluminar todas as coisas. Deus coloca a sua presença, Deus coloca em Jesus sobre a criação. Por isso que em João capítulo 1 diz assim: no princípio era um verbo, e o verbo era Deus. Olha isso, coloca João 1 aí para mim, fazendo favor. No princípio era aquele que é a palavra, o verbo, criação. Ele estava com Deus e era Deus. Continua. Ele estava com Deus no... Uau! Jesus foi o primeiro que estava junto com Deus na criação. E o haja luz, na tradução original é manifeste. Jesus se manifestando desde a criação. E a Bíblia diz lá em capítulo 4 de Mateus, que o povo, quando Jesus mudou para Cafarnaum, cumprindo-se a palavra de Isaías capítulo 9, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Jesus se manifesta no princípio, desde o princípio da criação. Ele foi o primeiro a se manifestar. Haja luz, e houve luz, e viu Deus a luz, e isso era bom, e Deus separou luz das trevas. Aleluia. O que eu estou dizendo aqui para você, que Ele cria todas as coisas, mas quando Ele chega no versículo 11, Ele diz assim: deixa a terra trazer a relva, e a erva produzindo sementes, e a árvore frutífera produzindo fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma sobre a terra. E assim foi, e produziu a terra. A terra começou a produzir quando ela foi criada? Não, ela começou a produzir quando Deus disse: produza a terra. Deus está te dando uma palavra hoje. Aleluia. Que aquilo que Ele colocou em você, quando Ele te criou, já tem toda a capacitação, já tem todas as condições para você fazer, de acordo com a palavra deles na sua vida. Quando Ele te deu uma palavra, quando você recebeu a Jesus, que é a palavra, quando você recebeu Jesus, que é a luz, Ele já te deu capacidade para você fazer. A terra não produziu antes, mas quando Ele deu uma palavra, a terra começou a produzir, ela sozinha. Deus já colocou nela todos os elementos químicos, físicos, e aquilo que você imagina hoje que tem uma terra para produzir vida, estava dentro daquilo que Ele já tinha criado nela. Eu estou dizendo para você isso, 2024, Deus estará ativando na sua vida tudo que Ele já colocou, para que isso se torne realidade. Muitas vezes nós caminhamos esperando Deus fazer, e Ele já fez. Nós precisamos ativar nossa fé. Quantas vezes nós fazemos coisas meio assim, não sei se vai dar certo, será que vai, sem crer e trazer para a realidade a palavra que Ele já deu. A terra não precisou mais nada. Produz a terra, ela começou a dar mangueira, pitangueira, aquilo que você imagina que tem, ela começou a fluir e crescer e dar fruto, sair semente, espalha semente. Tudo que você faz na terra, ela produz. Tudo que você jogar na terra, ela produz. A terra se auto-recupera. Pode cair uma devastação,
Se deixar aquilo ali, ela vai se recuperando aos poucos, porque ela obedece uma ordem que vem da palavra de Deus sobre ela: produza. Então, se você entender que dentro da palavra que Deus já está colocando em você, essa palavra é Jesus, o verbo que se fez carne em você, e te capacita para você viver um sobrenatural em 2024, você vai viver esse sobrenatural em 2024. Não dá para viver, fique em pé um pouquinho por favor, não dá para viver, e aí eu quero corrigir uma situação, não dá para viver só esperando Deus fazer, se Ele já fez. Existe uma vontade soberana de Deus, mas existe uma vontade que funciona com a sua cooperação. O que queres que eu te faça? Toma a tua cama e anda. Se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. O Salmo 107, versículo 20 diz assim: Ele deu a sua palavra e o sarou. Sabe onde aconteceu isso? Quando o capitão romano chegou diante de Jesus: meu servo está doente, e eu tenho soldados sobre o meu comando. Quando eu digo para ele ir, eles vão. Quando eu digo para eles não, eles vêm. Dizendo para Jesus: somente uma palavra sua, e o meu servo será curado. Jesus falou: vá, ele está curado. Quando ele chegou na casa dele, e ele viu o servo dele curado, ele perguntou aos seus: que hora que isso aconteceu? Eles falaram: aproximadamente tal horário. Foi a hora que Jesus falou: vai. A palavra que cura, a palavra que cria, a palavra que a terra recebe, e ela está produzindo até hoje. Quantas palavras você e eu recebemos e temos, aleluia, e nós ainda estamos como Zacarias dizendo: como vai ser isso? Sabe por que Deus calou a boca de Zacarias? Porque a palavra sua, segundo a Bíblia, é aquilo que você tem no coração. A boca do homem fala aquilo que ele tem no coração. Por que Zacarias ficou mudo? Porque ele falou dúvida diante do anjo. Ele ficou sem manifestar a palavra que criava. Quando a palavra de Deus se cumpriu, soltou a língua dele. Tem muita gente, olha isso, não profetizando bênção, não falando aquilo que Deus já disse sobre a sua vida, mudou, porque não crê. Quando o menino nasceu, perguntaram para ele: qual vai ser o nome do menino? Tinha que ser Zacarias, porque era a ordem sacerdotal. Ele escreveu num papel, numa tábua, João, porque o anjo falou para ele: vai chamar João. O espírito de Elias estará sobre ele, ele vai trazer muita alegria na terra, aleluia, e vai fluir o coração dos pais aos filhos. Sabe qual é a pregação de João? Arrependei-vos. Ele só pregava isso, arrependimento, mas ele trouxe muita alegria. A mesma pregação dura de sempre, de arrependimento, era a pregação que trazia alegria, a pregação da palavra que curava. E sabe o que eu quero dizer para fechar? Quando perguntaram para João: você é o Cristo? Você é Elias? Você é um dos profetas? Ele falou assim: eu sou a voz, a palavra, eu só sou a voz da palavra que clama no deserto. Eu só sou um instrumento. Deus está dizendo para você em 2024: seja um instrumento, seja uma voz na sua casa, na sua família, no seu trabalho.
nos seus vizinhos, nas pessoas que você quer trazer para Jesus. Seja uma voz, porque a palavra é Ele que está guardada no teu coração. E tudo aquilo que você falar, a Bíblia diz, a vida e a morte está no poder da língua. Você decide qual você quer. Queria chamar aqui o Serjão. Serjão, vem aqui na frente, pastora. Consegue? Está com o estômago meio... Quem mais? Vem cá. Vem aqui, Serjão. Verdade. Eu quero agradecer o pessoal da live que está conosco. Nós vamos servir a ceia agora. Deus abençoe a todos.